Já passaram 365 dias e a gente, como de praxe, faz a primeira entrevista do Papo Base do ano com ele, o que comanda o nosso município, o primeiro homem da cidade. Nós conversamos com o prefeito Gustavo Cancellier. Então vamos começar o ano 2020, um ano importante politicamente para a cidade de Uruçanga, mas antes eu queria deixar um recadinho. Se inscreva no nosso canal no YouTube do Papo Base, deixe o seu like, ative o sininho que é muito importante para a gente, para o desenvolvimento do nosso trabalho, do nosso projeto, e desde já eu gostaria de agradecer por mais um ano de parceria com a Rádio Marconi, onde você também pode assistir essa entrevista pelo www.radiomarconi.net. Muito obrigado a toda a diretoria, obrigado André Nicli, o gerente geral, por abraçar esse projeto que vem dando muito certo. Mas vamos lá, vamos de papo, vamos conversar e, como falei, a gente conversa com ele, grande prefeito Gustavo Cancellier. Primeiramente, um feliz ano novo, um excelente 2020, muita serenidade, muita paz, muita saúde, que também precisa o prefeito, e que possa ter uma caminhada aí excelente, porque agora é a reta final, né, prefeito? Um feliz ano novo para você, um 2020 para todos os que estão nos escutando, com bastante saúde, bastante paz, que consigam atingir os seus objetivos, as suas metas, e que 2020 seja melhor que 2019 e que continue sempre sendo assim, cada novo ano melhor do que o ano anterior. Prefeito, foram 365 dias, muitos consideram que você passou 2 anos ajustando a casa, ajustando contas, como você e toda a staff sempre fala, e esse ano, óbvio, teve os trabalhos do primeiro, segundo ano, mas o terceiro ano realmente foi para a rua o negócio, né? Pavimentações, a área industrial está aí, né? Prestes a ser lançada e finalizada, que é o principal. Foi um ano bastante trabalhoso, né? Foi um ano muito bom, até fazendo uma prévia retrospectiva baseado, como você falou, os 2 primeiros anos. Então, assim, Rangel, toda empresa, toda instituição, no nosso caso aqui a prefeitura, ela sempre se encontra em 2 momentos, ela pode se encontrar em 2 momentos. A nossa leitura, a nossa visão foi, por exemplo, em 2017, quando nós assumimos a prefeitura, o momento que a prefeitura vivia, o momento talvez até que a cidade vivia naquele momento, para nós se encontrava num círculo que a administração fala, num círculo vicioso. Nós entendíamos que o município de Uruçanga se estava numa espiral da morte quando nós falamos em termos de administração, avaliando isso na nossa área, que é a área de administração. E nós precisaríamos transformar esse nosso município, ou levar esse nosso município para o outro espiral, o espiral do desenvolvimento, o espiral do crescimento, o ciclo virtuoso que a gente chama na administração, ou seja, o ciclo vicioso quando você está num espiral da morte e um ciclo virtuoso quando você está num espiral de desenvolvimento. E naquele momento a gente via a prefeitura de Uruçanga e talvez a cidade caminhando a passos de entrar num ciclo do espiral da morte. Por que isso? Porque nós tínhamos uma prefeitura com 0 capacidade de investimento, nós tínhamos uma prefeitura que o último ano de 2016, antes de 2017, trabalhou com déficit, nos deixando dívidas. Então, a capacidade de investimento da prefeitura era baixa. Os nossos índices de geração de emprego na cidade eram muito baixos, negativos. O número de abertura de empresas estava muito baixo, ou seja, uma energia cara impedindo o crescimento da cidade. Poucos investimentos em infraestrutura, não tendo área industrial. Ou seja, quando nós fizemos uma análise administrativa daquele momento, nós entendemos que nós precisaríamos mudar por completo isso. E aí foi, como você comentou até na pergunta, os 2 primeiros anos, o ano onde você tinha que virar o bico do avião do ciclo vicioso, do espiral da morte, com um ciclo de desenvolvimento. Até as pessoas falavam, mas essa administração não está fazendo nada, mas internamente, administrativamente, estava trabalhando muito. Aí o que nós fizemos? 2017 foi um ano muito fundamental, em função de mudanças de lei, em função de dívidas do exercício 2016, que ficou para nós. Nós tivemos que primeiro pagar as contas,
gerar crédito novamente para a Prefeitura Municipal de Uruçanga. A Prefeitura Municipal de Uruçanga, ela se encontrava na classificação da Caixa Econômica classe D, uma das piores classes. Trouxemos a Prefeitura... A classe D significa o quê? O sistema do Tesouro Nacional, quando qualquer prefeitura vai pedir uma linha de crédito, alguma coisa, eles classificam para ver o grau de risco. Quanto a classe A é aquela que é o menor risco de inadimplência, de não pagar uma linha de crédito. Nós se encontrava na classe D. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós tínhamos um índice de folha de pagamento com 57%, 56% da arrecadação do município comprometida. Então, o ano primeiro foi o quê? Temos que mudar isso. A prefeitura tem que passar, no mínimo, ser superavitária, ou seja, sobrar dinheiro e não ficar devendo. A prefeitura precisa fazer ações que geram economia, desenvolvimento econômico, para que esse desenvolvimento econômico gere renda para que consiga prestar os serviços para a comunidade. E aí foi o nosso grande desafio. Você pode perceber que aí fizemos aquele planejamento estratégico em 2017, vislumbrando a cidade para os próximos 20 anos e começar a tomar ações e investimentos que mudassem essas características. E isso hoje a gente percebe claramente. Hoje nós estamos, a partir do segundo semestre de 2018, nós estamos com quase 500 empregos positivos já na cidade, diretos. Nós estamos com 200 negócios novos em 2019, entre empresas que abriu e empresas que fechou, 200 empresas novas em Uruçanga em 2019. Se você colocar que cada empresa dessa tem no mínimo uma pessoa que não é funcionário, que é o dono que toca, você tem mais de 200 pessoas trabalhando. A gente manteve empregos como a IANE, como a WF, empresas que estariam saindo do município. Nós estamos hoje com uma área industrial prestes a ser entregue. Nós temos a grande notícia dos últimos 2 anos em termos econômicos da cidade de Uruçanga, o investimento da Duratex na cidade, que vai dobrar o seu faturamento da Duratex, e com a dobra do faturamento da Duratex, isso deve gerar de imposto direto para o município mais de 5 milhões ao ano. Só essa empresa? Só essa empresa. Nossa. Então, quer dizer, aí que eu digo, quando você pega um 2017 com uma capacidade zero de investimento, com uma prefeitura deficitária, com geração de emprego negativo, geração de negócios baixa, e você joga para 3 anos depois, hoje, uma prefeitura com total capacidade de investimento, hoje com recursos próprios, uma prefeitura que teve crédito do Tesouro Nacional, de buscar uma linha de crédito para antecipar, para acelerar essas obras de infraestrutura, para que gerem novas receitas. Asfaltos, como você comentou, que diminui muito o custo de manutenção das estradas. Então, por exemplo, a estrada do Rancho dos Bugas, a estrada da Palmeira, a estrada do Roni Zaniboni, Durval Perito, Silvio Ferrário, Atílio Damião, 2 km Santana, enfim, todas essas estradas que estão asfaltadas, você não precisa mais ter máquina para fazer manutenção. Isso gera economia, né, prefeito? Gera economia. Então, o que a gente foi nosso grande compromisso, nós que pela oportunidade que a vida nos deu, que é da área de administração, que a gente teve a nossa vida pautada profissional na questão de administração de negócios, a gente tinha que fazer essa mudança na cidade. E hoje a gente percebe com clareza. Hoje uma prefeitura com capacidade de investimento, uma prefeitura com linha de crédito, se querer buscar mais linha de crédito, está aprovado na Caixa Econômica, uma prefeitura com investimento da saúde que nunca teve igual, como nós estivemos fazendo, educação, enfim. Então, 2017 e a primeiro semestre de 2018 realmente foi o ano onde a gente colocou o equilíbrio financeiro da prefeitura para que a gente depois começasse a fazer os investimentos para gerar o desenvolvimento. Só pegando ainda essa questão da transição de uma gestão para atual, e é uma dúvida minha e eu acredito que é de muitos, porque se houve assim, passaram dívidas, você assumiu dívidas, e a gestão anterior, sempre em resposta, tanto o ex-prefeito Johnny Felipe e o ex-vice Luiz Henrique Martins Ucuíca, as contas foram aprovadas. Para a gente que talvez não entenda tanto, o órgão competente aprovou as contas e se diz que tem dívida. O que é isso, então, essa dívida? Como é que o Tribunal de Contas aprova e ainda se fala em dívida? Então, a questão da dívida, eu vou até fazer um comentário assim, vou até especificar um pouco mais para talvez você tirar essa dúvida e talvez os ouvintes.
Então, a dívida do município de Uruçanga, primeiro passo, o Tribunal de Contas, quando ele avalia a conta da prefeitura, o que se escuta extraoficialmente, mas o que nós, prefeitos, falamos, se conversa, que o Tribunal de Contas ele sempre avalia o seguinte: uma gestão deixando em torno de 6 a 7, 8 dias da sua receita mensal de dívida, o Tribunal de Contas meio que abona isso. Certo. Então, por exemplo, Uruçanga hoje tem uma arrecadação em torno de 6 milhões de reais por mês. Então, se nós entregarmos um mandato em final de dezembro com 6 a 7 dias disso, então se você dividir 6 milhões por 30 dias, dá em torno de 200 mil por dia. Então, por exemplo, se nós entregarmos à prefeitura com 7, 8 dias de dívida, ou seja, 1,5 milhão, 1 milhão e 700, o Tribunal de Contas entende isso mais ou menos como normal. No final de 2016, em função da situação econômica que o Brasil vivencia, como eu estou dizendo isso para você, extraoficialmente, certo, o Tribunal de Contas começou meio que entender que os prefeitos que deixassem até 15 dias da sua receita mensal de dívida, ele entendia como aprovação das contas. Então foi isso que aconteceu com o Uruçanga. Então assim, os números estão aí, a gente vê muito isso nas redes sociais, de que não deixou dívida. Eu não tenho esse costume, até depois, se você lembra, me pergunte por que eu não tenho esse costume de estar rebatendo. Ou seja, Uruçanga, a administração anterior deixou de dívida deles, do exercício de 2016, do último ano de mandato deles, mais ou menos, eu não tenho os números exatos aqui, mais ou menos 1 milhão e 300 mil reais de fornecedores, que nós terminamos de pagar em setembro de 2017, e mais 1 milhão 141 mil reais, esse número eu sei exato, que foi os precatórios de 2016, não o do Parque Municipal, os precatórios normais da Prefeitura de 2016. Então, essas duas somas dá em torno de 2 milhões e 400. E se você pegar a receita que o Uruçanga tinha lá em 2016, era em torno de 5 milhões e pouco, dava menos do que os 15 dias. Então, por isso que foi aprovada as contas. Mas ficou do exercício 2016 para nós 1 milhão e 300 mais ou menos de fornecedores e 1 milhão 140 de precatórios, porque essa eu lembro exatamente o valor, que eu tive que ir várias vezes ao Tribunal de Justiça em Florianópolis negociar essa dívida e nós pagamos esse precatório em 5 vezes, eu acertei com ele em 5 vezes na época, e nós começamos a pagar junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2017. Então, essa é a pura verdade sobre as dívidas. Com relação ao montante de dívida que nós assumimos, a maior dívida da história do município, 2 milhões e 400 foi em função do déficit que a Prefeitura trabalhou em 2016, como eu falei agora, e os outros 12 milhões foi em função de mudança de lei. Ou seja, antigamente a Prefeitura tinha até 15 anos para pagar os precatórios. Os precatórios, para quem está nos ouvindo, são as sentenças que a Prefeitura perde na Justiça. Então, é sentença trabalhista, sentença de acidente, enfim. Vamos supor que hoje você ganhou uma sentença da Prefeitura de 100 mil reais. A Prefeitura tinha até 15 anos para lhe pagar. Então, o precatório era dividido em 15 anos. Em 2015, teve uma resolução que as prefeituras tinham 5 anos para pagar esses precatórios, não mais 15. Então, todos os precatórios que a cidade de Uruçanga tinha, nós tínhamos 2016, 17, 18, 19 e 20. Que foi esse 1 milhão 141 que a administração anterior não conseguiu pagar, que foi a primeira parcela dessa nova lei. Então, automaticamente, tudo aquilo que se tinha 15 anos para pagar, se jogou para se pagar nos próximos 5 anos. E, por azar, foi na nossa administração que essa lei entrou em vigor e nós estamos honrando religiosamente em dia. A Prefeitura já pagou, nós já pagamos hoje mais de 12 milhões de reais entre dívidas precatórias. Então a dúvida é o seguinte, não é 14 milhões da gestão anterior, isso não é verdade. Não foi 14 milhões que a gestão anterior nos deixou. Ela nos deixou 2 milhões e meio, como eu falei. Os outros são precatórios, são financiamentos, inclusive feito na gestão anterior do Badesc, que foi aquele asfalto ali no Carol. Ou seja, tudo isso ficou para nós pagar. Mas essa é a verdadeira história da dívida. E já que a gente está falando de dívida, investimento e tudo mais, se bate muito na tecla, prefeito, isso eu acho que você acompanha também, com relação
a esse valor que foi pego para investimentos que você mesmo citou agora. Foram 23... Não, 14 milhões. Desculpa, 14 milhões. E a gente acompanha muito nas redes sociais, inclusive do ex-prefeito, na qual se bate muito na tecla que vai ficar um valor, vai dar 2 parques municipais de dívida, enfim, vai ser um valor extraordinário que ficará para outras gestões, outras gerações pagarem. Como é que o prefeito Gustavo avalia essas declarações e enxerga essa forma de investimento que foi feito investimento, a gente é nítido, é visível, é palpável, né? E como é que o prefeito recebe esse tipo, principalmente de comentário de um ex-prefeito na gestão anterior? Eu evito de comentar ou rebater, né? Isso, mas assim, até voltando para o início da minha resposta anterior, isso é exatamente aquilo que eu falei antes. Isso é colocar a nossa cidade no ciclo de desenvolvimento econômico. Esses 14 milhões que a prefeitura pegou para investimento são super tranquilos de pagar. A prestação que esse financiamento vai gerar para o município de Uruçanga, a partir de dezembro de 2020, até lá nós estamos pagando apenas o juro, a dezembro de 2020, essas prestações vão ser muito inferiores às que nós temos hoje. Porém, tem um grande detalhe. Tudo isso que nós estamos investindo vai gerar emprego, vai gerar renda e retorna para o município. Então, isso é, vamos dizer assim, dentro da administração, dentro da economia, isso é como uma empresa. Você precisa buscar um investimento quando você é uma pessoa que não teve a graça de ter uma herança, ou seja, você tem que iniciar um negócio do zero. Geralmente o que você faz? Você quer comprar um caminhão para te gerar dinheiro. Você primeiro vai lá, financia o caminhão e com o lucro do caminhão você paga aquilo. Então foi exatamente isso que nós temos. Dentro de uma visão de uma pessoa que não acompanha os números da prefeitura, podem realmente falar em dívida. Para nós, estamos muito seguros, e tanto é que por isso que naquele momento a gente fez todo aquele trabalho com a sociedade, justificamos o motivo, porque, como eu lhe falei, a gente fez todo um trabalho anterior para que depois nós conseguimos antecipar esse dinheiro para gerar emprego e renda. A área industrial vai gerar muitos impostos. Só os impostos que as empresas da área industrial vão gerar vai pagar a dívida do financiamento. Só esse implemento da Duratex no município de Uruçanga paga a dívida do financiamento e sobra. Então, assim, não é dívida, realmente é investimento que está se tornando recurso, ou seja, a prestação desse financiamento será muito tranquila de pagar. Só você ter uma ideia, a redução de manutenções em todas essas estradas, as empresas que vão se instalar na industrial, as empresas que vão se instalar no anel viário, todas as empresas que vão se instalar em torno dessas rodovias, então a gente não tem dúvida. Para quem talvez não tenha feito uma análise mais criteriosa, enxerga isso como dívida. Uma pessoa que está aqui, que tem o compromisso, tem a responsabilidade, que é o meu caso, tem um CPF que está ali, que está tudo que está sendo avalizado pelo que o município faz é da pessoa física, do prefeito. Quando você tem isso, você tem muito critério para decidir. Eu tenho a plena tranquilidade de que o próximo prefeito que entrar a partir de 2021 pagará com uma facilidade enorme essa dívida. Enorme. E digo ainda mais, se quiser pagar essa dívida, se manter a prefeitura enxuta, como nós estamos mantendo, com folha de pagamento com 50%, 50,5%, 51%, não levar a folha de pagamento novamente para 57%, fazer investimentos que gerem retorno, não investimentos que geram despesas para o município, eu tenho certeza absoluta que o próximo prefeito talvez terá até a iniciativa de fazer novos investimentos, talvez não só com os próprios recursos da prefeitura, mas sim também com novas linhas de crédito, porque ele vai ver a clareza e a tranquilidade de pagar essa dívida, porque essa dívida se paga, ela gera recurso e ela diminui o custo da prefeitura. É isso que a gente não tem dúvida. Mas, infelizmente, por que eu não rebato? Eu até lhe falei antes, por que eu não rebato essas polêmicas? O ex-prefeito, como você comentou, ele tem a sua maneira de pensar, ele faz a sua avaliação. Com certeza, se ele tiver tempo de vir aqui, eu mostro todos esses números para ele, ele vai entender esse aumento de geração de receita no município em função desses investimentos para pagar essa dívida. Mas assim, o que nós precisamos mudar em Uruçanga é a verdadeira questão da nova política. E eu vou dar um exemplo, e por isso que eu evito
de rebater redes sociais é assim, ó. Eu vou dar um exemplo simples. Dia 20 de dezembro, nós fizemos a inauguração da rede elétrica aqui do Jardim, a nova iluminação da praça. Alguém teve a coragem, nós testamos, os nossos técnicos engenheiros testaram meia hora antes de ligar. Alguém teve a coragem de ir lá e desplugar o fio. Aconteceu isso? Aconteceu isso. E nós levamos 15, 20 minutos para acender. Então, o que eu quero dizer? A nova política, é por isso que o povo não quer ver dois partidos ou duas ideologias se discutindo. Nós temos que se unir. Naquele momento, alguém tinha que vir, não estou dizendo, nem sei quem, pelo amor de Deus, não estou aqui, eu estou dando um exemplo. Nós temos que estar todo mundo junto para estar lá cuidando, para ver a melhor maneira de como acender a luz da praça. Não querer que a luz não acenda. Então, essa é a nova política. Então, é por isso que a gente evita de rebater. Em alguns momentos sou cobrado, até pela própria população, até pela própria equipe nossa, de que eu precisaria dar as respostas, tipo isso, como você me perguntou, dizer para a população qual é a realidade. Mas se nós formos trabalhar nisso, nós não temos tempo de administrar o município. Então, qual é a nossa linha de pensamento? É realmente trabalhar, mostrar para a sociedade um trabalho sério, transparente. Eu não tenho dúvida que a sociedade está percebendo a mudança, como eu falei, de uma cidade com empregos negativos, uma cidade com baixos negócios, uma cidade sem investimento em infraestrutura e com baixos investimentos na saúde, com baixo investimento no hospital, como isso é notório. Então, quer dizer, todo esse enxugamento de máquina, essa administração austera, essa administração transparente, enxuta, fez com que hoje o município do Uruçanga esteja em outra realidade. Certo. O município do Uruçanga, principalmente também com o incremento dessas novas grandes indústrias, no caso do Uratex, eu não tenho dúvida que o município do Uruçanga, nos próximos anos, se seguir uma linha de trabalho dessa, de fazer um investimento que gere renda, para que aquela renda a gente pega e vá lá e compre consulta, vá lá e zere fila de creche, vá lá e invista como nós investimos em maquinários novos na garagem, aí nós não gastamos mais com manutenção mecânica, diminui o custo porque os caminhões são novos, ou seja, se a gente continuar nessa linha de raciocínio, eu não tenho dúvida que o Uruçanga, pelo potencial que ela tem, pela história que ela tem, vai ser uma das melhores cidades da região sul. E agora, 2019 passando, como a gente falou, foi notório que as pavimentações foram, de todas as ações, em todas as áreas, as pavimentações foram a menina dos olhos dessa administração, porque foi o que mais se evidenciou, além, óbvio, da área industrial, que está por sair, mas as pavimentações foram as obras mais importantes. Tratando 2019. Tratando 2019, a gente vê assim, as pavimentações dentro do planejamento estratégico, ele apareceu algumas lacunas, vamos dizer assim, algumas deficiências que o município tinha. Uma das deficiências que o nosso município tinha era justamente isso, a infraestrutura de escoamento da produção do interior e a concentração da riqueza no centro urbano da cidade, porque não se tinha estrutura para o interior. Então, uma das primeiras lacunas que o planejamento estratégico apontou foi essa, a grande concentração do comércio na praça e das indústrias em torno da praça ou em torno da rodovia Genésio Mazon. Então, o primeiro passo para tentar distribuir melhor a renda, a economia, as empresas no município é o quê? Levar a infraestrutura para o interior. Então, por isso que uma das grandes ações no desenvolvimento do município foi fazer as principais artérias, as principais ruas de locomoção que interligam os principais bairros estão sendo asfaltadas. Você pode perceber que as principais ruas hoje, a que liga Uruçanga a Pedras Grandes, do Rancho, está asfaltado. A que liga de Vila ao Pedras Grandes, pelo Durval Perito, asfaltado. A que liga Uruçanga a Rio Caeté, automaticamente Rio Caeté, Siderópolis, está sendo asfaltado, que é Silvio Ferraro. A Tiro Damiani, Rio Salto, sendo asfaltado. Santana, sendo asfaltado. Uruçanga, Pindotiba, Ronildo Zaniboni, Palmeira, enfim. As principais rodovias de maior movimento, elas foram pavimentadas para gerar desenvolvimento. E lógico, automaticamente, a partir do momento melhorar a qualidade de vida também, né, prefeito? É isso que quer dizer. E lógico, e junto com isso vem a qualidade de vida de todos os moradores que ali moram e aqueles que não moram na beira da BR, mas que usam a BR para ir para casa, para escoar a sua produção. Então, a pavimentação, ela preencheu uma lacuna. Outra lacuna importante que vai ser trabalhado é o turismo. Dentro do nosso planejamento estratégico,
apontou o turismo como sendo um potencial muito forte. Porém, sempre fomos, né, prefeito? Porém, não muito trabalhado na cidade. Então, por isso que nós contratamos... Profissionalmente, né? Profissionalmente. Trabalhar até trabalhar, mas profissionalmente, como está sendo, até conversando com o próprio Possante, ele tá preocupado com essa questão do profissionalismo no turismo, profissionalizar, né? Nós contratamos uma empresa, eu não sei quando que o Serginho Macar, diretor de turismo, vai apresentar isso para a sociedade. Nós contratamos uma empresa para fazer o Plano Municipal de Turismo, já está pronto. E uma das exigências, já recebi uma cópia final do ano, uma das exigências que nós pedimos para essa empresa. Não adianta vir aqui nos dizer que Uruçanga tem potencial turístico. Isso nós já sabemos, ponto. Essa etapa nós já pulamos. Qual é a etapa que nós queremos? O que nós precisamos fazer para que realmente o turismo passe a ser um negócio econômico no Uruçanga, que as pessoas tenham interesse em trabalhar para o turismo para que tenham renda. Ou seja, que esse Plano Municipal de Turismo vai apresentar para a iniciativa privada, para a sociedade de Uruçanga, os pontos a serem investidos. Precisa de mais tantos restaurantes, precisa de mais pousadas, precisa de pousadas turismo rural, precisa de agência de viagem, precisa vinícolas abertas, ou seja, enfim, vai nos dar uma fórmula do que precisa ser investido para nós atrair esse pessoal para cá, para que esse pessoal venha e automaticamente comece a gastar o dinheiro aqui e movimentar a economia. Então, esse foi um grande trabalho. Esse trabalho está pronto, eu recebi ele final de dezembro, fiz algumas ponderações com a empresa. Esse trabalho ela fez em reuniões com todas os entes civis ligados ao turismo. Fiz algumas observações, entendi em alguns momentos que esse trabalho ainda estava um pouco teórico e com pouco plano de ação, o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Certo. Eles têm isso, eles levaram esse trabalho de volta e vão fazer deixar ele um pouco mais objetivo para realmente apresentar. Então, por exemplo, respondendo para você, as estradas foram um grande investimento, a área industrial, essa questão do Plano Municipal de Turismo que vai gerar as possíveis investimentos pela iniciativa privada, porque a prefeitura não pode fazer uma pousada, a prefeitura não pode fazer um restaurante, a prefeitura vai fazer a parte dela, sim. Vender a imagem da cidade. Vai dar estrutura para que a pessoa venha em vista, né? Vai dar estrutura, vai dar subsídios, vai dar incentivo, vai vender a nossa imagem nas redes de televisões, nas redes sociais, ou seja, mas nós não podemos vender a imagem, o pessoal vir à cidade e não tem o que fazer na cidade. Perfeito. Então isso tem que ser uma coisa profissional, como você falou, você resumiu, tem que ser uma coisa profissional. Então, as estradas, a área industrial é fundamental. Nós, inclusive, agora, dia 22, 23, a data exata não sei, vai ser a licitação das empresas que vão receber os terrenos. Qual a data? Não precisa ser, mas tipo assim, não, a primeira empresa vai estar habilitada se instalar lá, ou a licitação vai estar pronta. Deixa eu ver se eu tenho. Fica à vontade. Eu tenho aqui, ó. Não precisa nem dar data, só o mês também já importa. Eu vou até te passar, concessão dos lotes da área industrial. Então, dia 27 de janeiro, às 14h30, vai ser a licitação dos lotes industriais. Então, coisa linda. Dia 27, as empresas vão vir, vão ser habilitadas. Essa licitação é que você pediu um terreno. Tá? Você já tem um cadastro aqui conosco. Claro. Tal. Você precisa trazer documentos. Nesse dia 27 é o dia onde as empresas vão apresentar. Você está apto a receber o Rangel. Sua empresa está apta a receber. É nesse dia que a área industrial... Nesse dia você vai sair daqui. Você está apto a receber o terreno. A partir dali vai para o conselho. Existe um conselho, que é conselho por pessoas da cidade, e vai decidir. Não, o Rangel Coelhoto, em função do negócio dele, de geração de emprego que ele vai dar, da geração de renda, disso, ele merece um terreno. Aí dali, depois dessa reunião, nós vamos chamar e você vamos dizer, você tem direito ao terreno, o seu terreno é esse, vamos efetuar o contrato de locação com você e você vai lá. Certo. Então, a gente imagina, vamos supor, dia 27 de janeiro... Mas dá para considerar que dia 27, realmente, a área industrial vem à vida de forma íntegra. Eu imagino que nós devemos ter as primeiras empresas, depois de fazer essa reunião com o conselho, as primeiras empresas assinando o contrato e dizendo, esse terreno é meu para começar os investimentos, e em fevereiro, mais ou menos, essa... Certo. Então aí. Nós temos empresas hoje, inclusive empresas de fora da cidade. Nós temos uma empresa, por exemplo, de Orleans, que tem um faturamento hoje de R$700 mil por mês.
gera 22 empregos, ela vem para Uruçanga. Essa empresa, os proprietários, um é de Criciúma e um é de Uruçanga, eles estão num galpão alugado em Orleans. Eles só estão esperando a área industrial, se der tudo certo, se na licitação eles passarem, forem aprovados por essa comissão, imediatamente eles começam a fazer já o investimento do galpão em Uruçanga para sair do aluguel de Orleans. Então, realmente, eu imagino que no primeiro semestre a gente já comece a ter as primeiras gerações de emprego lá dentro da área industrial. Prefeito, e ainda um pouquinho nessa, para a gente finalizar essa questão da área da indústria, nós temos aí a Duratex que veio para Uruçanga. Nós temos a Alumasa que está ampliando sua estrutura e também ampliando a nível nacional, indo para o Nordeste, mas falando de Uruçanga. E nós tivemos um período de 2019 que tivemos um certo desgaste no assunto energia novamente, porque é preciso montar uma estrutura para que essas duas empresas possam ter um abastecimento de energia para atender a sua demanda, né? E até falo agora para quem nos assiste, nos ouve, que foi um desgaste na qual o Zé Bis, que é o vereador, né, que sempre abraçou essa causa, acho que desde o primeiro dia que ele assumiu, né, essa função no município de vereador, e é a bandeira dele. E ele até passou um certo perrengue assim, um dia na Câmara, na qual foi a representante da EFLU, e colocou em dúvida até mesmo o trabalho do Executivo. Como é que está essa situação? Até eu peço que o senhor me ajude, eu esqueci o nome dessa estrutura de energia. Rede 69. É a Rede 69. Como é que está esse processo? Como é que o prefeito lidou com isso? O prefeito se sensibilizou com o vereador, que ele ficou numa saia justa, recebeu muitas críticas, até algumas eu fui solidário a ele, injustas, né? Como aqui é um bate-papo, posso dar essa opinião, injustas. E como é que o prefeito recebeu isso? Então, com relação à energia, então, é bom também fazer um históricozinho voltado para aquela nossa linha de raciocínio novamente inicial. O nosso ciclo de desenvolvimento, uma espiral de crescimento da cidade, a energia é fundamental. Então, a energia, a partir do momento que nesse planejamento estratégico, como nós estamos falando, gerou necessidade de área industrial do Instituto Federal de Santa Catarina para qualificar os nossos técnicos, isso tudo que nós viemos conversando, uma das coisas também é a tarifa de energia. Isso é um impeditivo do crescimento econômico e também um aliado que aumenta o custo de todos os nossos munícipes que estão dentro da rede da EFLU. Subimos claramente, isso já é notório, em várias entrevistas, o vereador José Bis fala sempre de que o problema é a diferença de preço que a EFLU paga em relação às cooperativas. A gente sabe que a EFLU tem uma capacidade de redução desse custo muito pequena, que ela mexe na sua estrutura interna, salários, essas coisas, mas não reflete tudo aquilo que a cidade precisa. Então, o primeiro passo, e sempre falo, não estou aqui, quando eu falo, é a nossa administração, é a cidade de Uruçanga, é a primeira vez da história que se está brigando pela tarifa de energia. E nós subimos aí de que a EFLU está em Uruçanga há 60, 70 anos. Por quê? Porque ficou claro para nós, dentro do planejamento estratégico, que a energia é um impeditivo do crescimento econômico da nossa cidade e além do aumento do custo dos nossos uruçanguenses que pagam a tarifa de energia. Bom, então a energia passou a ser prioridade. Então a gente está junto com os EBIs, participamos de todos os eventos, audiências públicas, manifestações, carreatas, porque nós como representantes da sociedade, eu acho que isso nós conseguimos ter o apoio da sociedade. A sociedade precisava entender de que realmente isso era um problema que teria que ser resolvido para o futuro da cidade. Então eu acho que o vereador Zé Bis foi muito feliz em abraçar essa bandeira. Eu acho que ele é o mais persistente nesse tema. Nós estamos 100% junto com ele. Não é porque é o Zé Bis, é porque é interesse da cidade. O assunto importa. O assunto importa. Lógico que a gente escuta muitas coisas, mas nós estamos focados naquilo que é melhor para a cidade de Uruçanga. E por isso que nós vamos continuar com essa batalha. Nós temos bastante esperança, bastante expectativa, tem várias ações acontecendo, aquele projeto de lei que está lá na Câmara de Deputados, ou seja, enfim, a gente não vai desistir enquanto não... A rede vai sair, essa Rede 69. E a Rede 69, essa é um outro caso. O que acontece? As empresas, a partir do momento
que elas passam a consumir acima de 2,5 kVA de energia, essa rede que nós temos, vamos dizer assim, esses fios aí não suportam, teoricamente, é uma carga pesada. E teria que ter uma rede 69. Então nós começamos a tratar várias reuniões, fomos nós, foi a empresa EFLU, sempre a Magali foi representando a EFLU, o diretor Gilmar Menegon representando a Duratex, vinha sempre o Ivan, que é o jurídico da Duratex, íamos o deputado Zé Milton, várias reuniões em Florianópolis para tentar que o Estado fizesse esse investimento na cidade de Uruçanga para que a Duratex pudesse ampliar a sua fábrica aqui, que é aquilo que nós falamos anteriormente. Bom, cronograma de tempo não seria possível. Uma rede 69 dessa, ela leva em torno de 2 anos para ficar pronta. Só para você ter a licença ambiental para executar uma rede dessa é quase que 1 ano. Então a gente foi várias reuniões na Celesc, o presidente Cleison da Celesc, o governador, o secretário de Infraestrutura do Estado, Paulo Eli, de Finanças, e lá a gente chegou à conclusão, rede 69 nós não conseguimos atender a necessidade imediata da Duratex, que seria para 2020, levaria 2 anos. E lá se achou, junto com o EFLU, junto com o Duratex, junto com o CEUSA, junto com nós do município, junto com o deputado, achamos uma solução técnica para resolver esse problema. A EFLU vai fazer um investimento dela, por parte dela, na rede, e o Estado, conseguimos do Estado, para que o município não precise fazer esse investimento, o Estado vai fazer um investimento na subestação que eles têm aqui, da Celesc, na saída ali para o Rio América. Então conseguimos resolver a situação, a Duratex está muito contente. Porque se até houve um temor da Duratex até mesmo sair do município, Não, né? Se não tivesse energia não tinha como ampliar. A Duratex, ela construiu uma rede nova na fábrica aqui e desligou a rede velha. Então hoje ela está trabalhando com uma linha nova, a linha mais moderna do mundo, está trabalhando aqui em Uruçanga. E nesse meio tempo eles estão reformando a linha velha. Então, quando ficar pronta a reforma da linha velha, é que eles vão precisar dessa energia. E vai ser em 2020. E a rede 69 não atenderia, porque levaria 2 anos. E aí nós conseguimos uma solução técnica, graças ao trabalho da EFLU, que estava sempre junto nas reuniões, a Duratex, a nós. Agradecer muito ao deputado Zé Milton, que foi o que sempre nos abriu as portas para o governador Moisés e para o presidente da Celesc. Isso é um assunto que a população não fica sabendo. Mas se nós não tivéssemos vontade política, nós que eu digo esse grupo todo, de realmente fazer esse investimento, a Duratex tinha tirado essa linha daqui e tinha levado para Criciúma, lá na Portinari, que eles acabaram de comprar a Secrisa. Então, essas são coisas que nós lutamos para manter a batalha interna. A batalha interna. Se nós não tivéssemos conseguido isso, com o EFLU, com o Celesc, com o Estado, talvez aquilo que eu falei... E o município abriria mão mais ou menos de quantos que ia receber de vez? Uns 5 milhões. 5 milhões a menos. 5 milhões a menos por ano de imposto. Então são essas as ações que a gente tem certeza que Uruçanga realmente está num caminho do desenvolvimento. Gustavo, e agora a gente vai conversar de um assunto que não tem como fugir. 2020, o último ano da gestão, e vem as eleições. Seu nome é contado pré-candidato, aliás, é o único do Partido Progressista, citado muitas vezes, e até mesmo a vontade popular que a gente ouve na rua, né, que você continue o seu trabalho. Como é que o prefeito está avaliando isso? Vai realmente para a reeleição? Né? Como é que vai dividir isso entre administrar e participar de uma eleição? Como é que estão os preparativos aí para essa eleição 2020, que todo mundo vem aguardando como uma das eleições mais fortes, mais quentes dos últimos anos? Nós ainda continuamos focados. Você resumiu muito bem. Você é uma pessoa que está inteirada com a cidade de Uruçanga. Você, né, tem o seu canal aqui. Você realmente, como a gente permeia muito bem todas as redes sociais, os grupos sociais de Uruçanga. E realmente é isso. Então, assim, a gente sempre nunca pensou em reeleição. Nós estamos focados ainda de continuar o trabalho. 2020, nós temos muito trabalho pela frente. Como você até comentou, nós temos muitas obras a serem realizadas, nós temos muitas coisas a serem feitas na saúde ainda, muitas coisas a serem feitas na educação, muitas obras de infraestrutura, temos ainda essa linha de crédito para nós terminarmos todas essas obras, temos o anel viário, temos essa
questão de acabar com essas cheias do bairro da Estação. A gente não pode contar muita vitória antes, mas com toda aquela limpeza que nós fizemos aí com mais de um mês de S90, caminhões, cortando pedra, as chuvas que deu foram poucas, mas o rio nem se mexeu. Mas algumas foram intensas, né, foram prefeito? intensas, mas o rio da Estação já nem se mexeu. Ou seja, nós temos muitas obras, nós estamos focados com isso. Até porque nós sabemos de que se alguém se credencia para uma reeleição, ele tem que ter um trabalho feito para a sociedade. Com relação a isso que você falou, realmente, a partir de setembro, outubro de 2019, nós começamos a escutar isso que você falou. O partido nos pede que a gente deixe o nosso nome à disposição, a sociedade já nos está cobrando isso, algumas pessoas estão pedindo para que a gente continue o trabalho. Lógico que o nosso caminho é a gestão, porém vai ter um momento que nós vamos ter que pensar nisso, ou nós vamos ou não vamos. Eu acho que o momento oportuno deve ser ali maio, junho, até lá a gente vai estar focado, mas com muita clareza, Rangel, quem decide não é eu que decido se eu vou uma reeleição. Quem decide é a sociedade que vai... A gente vai sentir da sociedade. Não, a sociedade gostaria que o Gustavo fosse. E quem decide os destinos da sociedade, primeiro, para ser candidato à reeleição ou não, e segundo, para for eleito ou não, é a sociedade. Então, a gente vai escutar muito a sociedade. Hoje a gente ainda está focado. Nós temos, inclusive, estamos trabalhando aqui, nós estamos fazendo o fechamento agora para iniciar as obras. As licitações estão acontecendo, muitas licitações encerram 31 de dezembro, elas estão acontecendo agora em janeiro, para nós iniciarmos fortemente as obras. Hoje, por exemplo, hoje nós estamos entregando maior de serviço aqui no Nova Itália, a reforma completa do Leite de Brida, mais de um milhão, importantíssimo, mais de R$1 milhão. Eu digo, não vai sair R$1 da prefeitura e nem do financiamento. Foram todos emendas de deputados. Eu queria até aproveitar a oportunidade de agradecer ao deputado Cleiton Salvaro. Deputado Cleiton Salvaro, que é uruçanguense. 530 mil que está lá, veio do deputado Cleiton Salvaro. 300 mil do deputado Rodrigo Minotto, 100 mil do deputado Comim, ou seja, nós temos muitas coisas. A Giovana acabou de nos deixar, agora final do ano, 1,5 milhão para investir em rodovias do interior. Então nós temos muita coisa a fazer, muitas coisas a operacionalizar. Uma das coisas que talvez você lembre, que foi dito naquela audiência na Câmara de Vereadores por alguns políticos, é de que nós não teríamos nem tempo de gastar o dinheiro do financiamento. E isso nós comprovamos. A nossa maneira de estar trabalhando, de primeiro a chegar na prefeitura, último a sair, trabalhando sério, a equipe comprometida com o resultado, nós mostramos que nós conseguimos sim fazer as obras, que ninguém esperava em um ano tantas obras, e nós temos muitos recursos ainda de emendas de deputados, de recursos tipo essa da Giovana, o Boeira, R$1 milhão também do Boeira, a licitação é hoje para 6 ruas. Enfim, nós temos muito trabalho pela frente e nós vamos estar focados nisso. E sim, lá no momento oportuno, talvez maio, junho, vamos escutar realmente a sociedade e vamos ver se ela realmente queira que a gente continue o trabalho. A gente vai avaliar com muita calma, tranquilidade, muita propriedade. Tem que ter avaliação familiar, que é importantíssima, né, Gustavo? Você é muito ligado à sua família também, né? Mãe, mulher, filhos e tudo, porque, querendo ou não, é 24 horas, prefeito, né? Não é horário comercial, né? Eu sou assim, eu sempre fui muito intenso nas coisas que eu trabalhei. E a mesma aconteceu com aqui. Eu abandonei 100% os meus negócios, eu estou focado 100% na prefeitura, eu estudo todos os dias, eu trabalho todos os dias, porque a prefeitura é uma coisa nova. E surgem problemas novos, e você precisa estudar. E você precisa se dedicar. É a mesma coisa um médico, né? Se o médico não se aperfeiçoar, quais eram os equipamentos, você que trabalha nessa área, quais eram os equipamentos que se tinha antigamente para fazer raio-x e os equipamentos de hoje? Se o médico não estudar, ele não consegue... Qualquer ramo você tem que se aperfeiçoar. Então exige muito. Uma das coisas que a sociedade, que eu digo mesmo agora pela experiência que eu tenho, uma das coisas que a sociedade tem que avaliar sempre na escolha de um gestor público é a vontade de trabalho da pessoa. Se a pessoa não tiver vontade de trabalho, ou ela tiver alguns outros compromissos que impeçam ela de estar 100% focado, eu tenho certeza absoluta que os resultados não serão o prefeito, lógico, e toda a sua equipe. Sim, claro. Por mais que a gente não está pensando em política, algumas articulações são muito nítidas. Por exemplo,
a aproximação, a mudança e a aproximação mais intensa do PSDB, o próprio PDT, muitos membros vindos de outros partidos se filiando a partidos ligados a essa gestão estão abraçando a causa, e isso a gente entende já como um preparativo para as eleições e, quiçá, uma continuidade no trabalho. Hoje, o Partido Progressista está praticamente alinhado com todos os partidos. Temos aí o PSD, que por mais que esteja assim, um pouco mais neutro, você tem um bom contato com o Nandi, que é o presidente, né, o Jair Nandi, que é vereador, o presidente, enfim. Hoje você tem o Marquinhos, que é um homem de confiança da sua equipe, e tantos outros. Como você avalia essa aproximação que, para a oposição, isso é uma forma de montar um grupo, criar um corpo para continuar no poder? Como é que tu faz essa avaliação? Não, isso não procede. Então, por exemplo, isso são avaliações, são especulações que vai acontecer em 2020. A sociedade, eu acho que tem que estar preparada para isso. Como você comentou, essas coisas de redes sociais, de dívida, disso, você falou do ex-prefeito, isso vai ser natural que vai acontecer agora. É um ano de eleição, é um ano onde começa a aparecer muitas inverdades, muitas hipóteses sem saber a realidade. Então, por exemplo, o PSDB hoje é um partido que já faz parte da base do governo, já esteve conosco na eleição de 2016, esteve coligado conosco e continua conosco, não houve nenhuma agregação. O PDT, a mesma coisa, nosso grande vice-prefeito, Décio da Silva, é do PDT, o PDT esteve conosco. Está em dúvida, não sabe se continua, não continua. O Décio também está sendo, a população também pede para que ele volte a ser candidato a vice-prefeito, o mesmo caso que pede para a gente, estão pedindo para ele está fazendo a sua avaliação também. Então, quer dizer, mas é um partido que sempre esteve conosco, então, ou seja, não houve nenhum incremento de nenhum partido novo, ou seja, os partidos que estão fazendo parte hoje da administração são os partidos que estiveram conosco em 2016. O PSD, como você comentou, sou muito amigo do Nandi, muito amigo do Luiz Antônio Fabro. O Fabro, nós trabalhamos junto na Eliane, sou amigo do Rodrigo Fontanella, então a gente tem uma relação boa, mas isso tudo, na vida da gente, você vive de conversas, de uniões, na sociedade, você precisa para que as coisas aconteçam. Isso também acontece. Esse livre acesso é importante. Esse livre acesso é importante. Então, toda esse cenário que você comentou, que a oposição esteja querendo dizer que foi um cenário para... montar um grupo? Não, PSDB, para que todos estão escutando, estão conosco, foram coligados conosco em 2016, continuam, estão incorporando, parabéns ao PSDB, estão fazendo trabalho. Mudou, né? Os antigos estão mesclando com os novos, a experiência do antigo com os novos, estão incorporando o partido. O PDT, a mesma coisa, com o vereador Tita, com o vice-prefeito Décio da Silva, já trouxeram mais pessoas, então, ou seja, não está acontecendo nenhum novo partido. E sim, essas siglas que estão conosco, pela nossa administração, porque você já viu, você quer entrar num barco que está afundando? Não. Então, ou seja, as pessoas estão avaliando a administração, estão avaliando os resultados que estão acontecendo na cidade e querem participar dessa administração, também dar a sua contribuição para que a cidade evolua mais. E para a gente ir encerrando, Gustavo, eu quero fazer uma pergunta para ti. Vou te botar uma saia justa agora, mas uma saia justa boa. É o homem forte para ir para a próxima eleição. Seu nome e eu acredito que você já é, sim, um candidato do PP para a próxima eleição. Não sabemos o vice, que é incógnita de quem vai ser o vice. Hoje temos o Marquinhos do PSDB, se fala muito o nome do Jair Nandi do PSD. Nós temos o atual, né, do PDT, o Décio da Silva, uma grande pessoa, e que eu acho inteligente essa avaliação que ele está fazendo, para que não entre numa próxima eleição com a cabeça focada na empresa e aqui, enfim, ele está fazendo essa avaliação, eu acho, de uma forma inteligente. Por que essa administração deveria continuar para uma próxima gestão? O que ela torna melhor do que o que se está se oferecendo no MDB aí, que tem alguns nomes a concorrerem? Por que essa gestão deveria continuar? Eu vejo assim, é o que eu sempre falo para o meu pessoal, como você falou no início da pergunta, o candidato natural do Partido Progressista hoje é o Gustavo. Como eu falei, o partido me pressiona, não me pressiona, eles me cobram, eles
querem que eu seja candidato. E a resposta que eles me dão, a resposta que eu vou lhe dar vai ser a resposta que o Partido Progressista me diz porque quer que nós continuemos na administração. Justamente por aquilo que nós conversamos antes. Eles percebem uma mudança clara na cidade. A cidade nunca teve capacidade de investimento como está tendo agora. Nunca teve 3 anos consecutivos com os maiores superávites da história do município, ou seja, gastou muito menos do que arrecadou. Esse investimento forte na saúde, que é a grande demanda dos uruçanguenses, investimento forte na educação, né, como essas reformas que nós estamos falando, como acabamos de comentar, só num colégio vai ser mais de R$1 milhão. O Instituto Federal de Santa Catarina, de graça, para os nossos jovens se aperfeiçoarem, essas infraestruturas toda a modernização da frota, caminhões novos, máquinas novas, enfim. O que eles dizem? Gustavo, nós não podemos. O município de Uruçanga precisa continuar mais uns 8, 10, 12 anos nessa linha, que a gente não mude essa linha. A gente gostaria que você fosse candidato. Se caso você não for, mas que entre uma pessoa do nosso grupo e que tenha essa mesma linha de raciocínio, continuar fazendo investimentos para que a cidade gere receita, gere renda e que com isso melhore os serviços para a sociedade. Então eu não tenho dúvida e vou trabalhar forte, se for candidato, sem dúvida nenhuma, e se não for candidato, vou trabalhar igual para que o nosso grupo, esse grupo que está aqui na nossa administração, continue com essa mesma linha de pensamento. E vou exigir desse nosso candidato que, se eu estiver, e vou estar junto, e vou exigir dele que, no mínimo, ele possa manter essa mesma linha de raciocínio, manter esse nosso planejamento estratégico, que eu não tenho dúvida. Se nós conseguirmos manter essa linha de raciocínio, ou com o nosso grupo, ou que um outro grupo ganhe, mas que mantenha essa linha de raciocínio, eu não tenho dúvida que daqui uns 10, 12 anos, como eu lhe falei, Uruçanga será uma das cidades mais desenvolvidas do sul do estado de Santa Catarina. Ótimo ouvir isso, Gustavo. Muito obrigado. Foi um prazer em conversar com você. Voltamos aqui, já vamos deixar agendado para dezembro. Em dezembro nós conversamos mais. Encerramos o nosso mandato. Obrigado, um excelente ano, bom trabalho. Como falei, desejo saúde, serenidade, capacidade e que consiga administrar cada vez melhor a nossa cidade, tá bom? Eu conversei com o prefeito Gustavo Canceller, papo bom, iniciando o ano bem, e agradecer novamente a Rádio Marconi pela parceria. E não esquece, vai lá, dê a sua curtida, ative o sininho, se inscreva no canal, é importante pra gente, para continuar esse trabalho tão legal e virar muito papo base durante 2020, e a gente se vê na próxima.